Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é Josué Martins. Ele é auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, bacharel em Ciências Econômicas e presidente do Sindicato dos Auditores do Estado, SEAP. José, é um prazer estar contigo de novo aqui no programa, te ter aqui no programa para debater um tema tão importante que é hoje talvez uma das questões mais polêmicas do Brasil, que é a reforma da Previdência, seguramente, né? A primeira coisa que eu queria ponderar, Josué, é que nós estamos vivendo no Brasil uma situação muito estranha, do meu ponto de vista. Há uma reforma que é muito importante para o futuro de todos os brasileiros e há pouca discussão na mídia. É como se não houvesse caminhos alternativos, como se não houvesse coisas a melhorar na própria proposta, ou se ela, de fato, apenas basta ser aprovada e está tudo resolvido, né? Eu queria que, como auditor do tribunal e também como liderança sindical, tu pudesse trazer as principais críticas que vocês têm feito à proposta hoje em debate. Inicialmente, o que te parece a reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional? Obrigado pelo convite mais uma vez, Rolim. A proposta tem sido apresentada como a salvação de todos os males do país, né? Aliás, cada proposta que um governo apresenta vem sendo nesse sentido, né? Sim. Foi lá atrás a emenda do teto dos gastos, a reforma trabalhista e agora então essas que eram a salvação do país não se confirmaram e agora a nova salvação é a Previdência. E a questão previdenciária tem sido tratada pelo governo como um problema fiscal, né? Ou seja, e isso está na própria justificativa, a emenda, que o governo diz, olha, o país enfrenta um problema demográfico e acabou o bônus demográfico. Quando a gente escuta isso, o bônus é algo bom, né? É um acréscimo, é algo bom. E o que está posto ali na formulação do governo? Que o fato de o brasileiro viver mais é algo ruim. Né? E, portanto, isso precisa ser enfrentado de uma maneira bastante drástica, que é essa proposta, né? Ela, na formulação inicial, praticamente acabava com aquilo que a gente entende por previdência, né? Porque a capitalização, para um país de terceiro mundo, ela, segundo a avaliação efetuada pela OIT, em dezembro do ano passado, avaliando 30 países periféricos que adotaram esse regime que o governo propõe, 18 já voltaram atrás total ou parcialmente, porque previdência não é. Né? Se transformou em um espaço de valorização do capital financeiro. Né? Aquilo que era a poupança das pessoas para prevenir uma velhice e uma idade já não produtiva, né? Com uma renda razoável, se transformou numa renda miserável e num empobrecimento brutal dessas pessoas. Sim. Né? Só para esclarecer melhor para todos os nossos telespectadores, a diferença entre o regime solidário e o regime de capitalização. Tu podia sintetizar, por favor? Sim, no regime solidário, quem está na ativa atualmente contribui para pagar os que estão aposentados. Então, os que estão aposentados também contribuem e os que estão na ativa contribuem. O problema dessa proposta do governo, quando fala da questão demográfica, é que não considera o aumento significativo da produtividade do trabalho. Ou seja, nós estamos vivendo uma era em que se incorpora muito mais tecnologia ao trabalho e isso potencializa o trabalho de cada trabalhador. Sim. A própria Assembleia tem realizado uma série de audiências públicas, né? Criou uma comissão especial para examinar o tema da reforma da Previdência e numa dessas audiências, um dos depoentes, falando do setor bancário, nos trouxe o seguinte dado: olha, na década de 80, o setor bancário do país empregava cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores. No fim da década de 2000, muito presentemente, ele emprega 300 mil trabalhadores. Veja, né? 4 vezes mais empregava lá atrás. E o setor financeiro é um dos que mais lucra no país. Sim. Crise brutal, mas os bancos recorrentemente apresentando recordes de lucro. O que isso dá a entender? Que cada trabalhador hoje equivale àqueles... Os 300 mil hoje equivale àqueles 1 milhão e 200. Né? Então, um vale por 4 lá atrás.
Esse 1 que vale por 4 tem muito mais condições de aportar recursos para a Previdência. Sim. O problema é que a riqueza que esse sujeito gera não reverte para ele. Está revertendo por uma brutal concentração de renda. E isso não é só no país. Né? A Oxfam, que é uma ONG mundial que calcula o nível de concentração inglesa, né, que calcula o nível de concentração no mundo, no fim do ano passado, né, no início desse ano, ela publicou o seguinte relatório. Veja, olha o dado. 26 homens, os 26 homens mais ricos do mundo, concentram a mesma riqueza que os 3,8 bilhões de pessoas que compõem a metade mais pobre da humanidade. Ou seja, a metade mais pobre da humanidade tem a mesma riqueza de 26 pessoas. De 26 pessoas no mundo. No Brasil, sabe quanto é esse dado? 6. 6 homens detêm a mesma riqueza que a metade mais pobre da população brasileira. É impressionante, né? É impressionante. Isso é brutal. Se você não resolver isso, você não resolve a questão da receita pública, que tem caído realmente por causa da crise. Você não faz a economia se mover, porque você tem uma brutal retenção de demanda agregada, né? Sem distribuir renda não tem demanda. E, né, aí você veja o seguinte, o quanto isso influi nas contas da Previdência, o quanto a própria crise econômica influi nas contas da Previdência. Sim. A Previdência, ela faz parte da chamada Seguridade Social. A Constituição Federal determina que as contas da Previdência têm que estar junto com as contas da Seguridade, que compõem a saúde e a assistência social. Para essas três grandes políticas públicas, né, vamos dizer assim, a Constituição reservou receitas específicas. É a contribuição do empregado, do empregador e do Estado, Sim. a partir do recolhimento de contribuições sociais específicas. Apenas em 2016 é que a Seguridade começou a ter déficit. Antes disso não havia déficit na Seguridade. É tecnicamente errado falar em déficit da Previdência, porque a Constituição determina que esse deva ser o cálculo efetuado. Nenhum governo efetuou esse cálculo. Nenhum governo anterior efetuou. Né? Técnicos o fizeram. O pessoal da Anfip, pioneira nessa discussão, é a professora Denise Gentil, lá da UFRJ. E não é à toa que o déficit na Previdência, que só começa a ocorrer em 2016, ele vem acompanhado de uma brutal crise econômica. Em 2015 houve uma recessão, o país regrediu 3,8% no PIB, 2016 3,7%. Aumentou muito o desemprego, né? Claro. Né? E aí você diminui isso te dá receita da muito Previdência. a base da receita da Previdência, claro, e do próprio Estado, porque além de não contribuir para a Previdência, também não paga imposto de renda. Então, isso é um processo acumulativo. Sim. Né? Sobre a questão do emprego no país. A PNAD do ano passado mostra que a população ocupada, ou seja, empregada, é de 92 milhões de brasileiros. 92 milhões de brasileiros. Tirando, isso aí ainda tem os 13,5 de desempregados. Então, esses não contribuem mesmo. Mas desses 92 milhões, veja o dado, apenas 40 milhões está no trabalho formal. 40 milhões. Nós temos 52 milhões de pessoas empregadas na informalidade, o chamado precariado. Sim. Né? Bom, você teve uma reforma trabalhista lá atrás que contribuiu brutalmente para que isso acontecesse. Né? Que precarizou as condições de trabalho e, portanto, retirou a receita da Previdência. Claro. Né? E aí você vai tendo iniciativas que vai minando a Previdência que a própria Constituição procurou construir, que é um dos pilares que procurava, lá em 88, nos aproximar do chamado bem-estar, estado de bem-estar social, das sociedades mais maduras. Né? Isso não é possível aqui? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando discute a reforma do Bolsonaro e do Guedes. Josué, mas me permite, tu é economista e é a tua área, portanto, essa pergunta, acho que tu podes ter uma opinião muito mais clara, né, do que eu, que não sou da área. Mas não te parece que o regime capitalista no Brasil, o capitalismo que aqui se pratica, é um capitalismo
parasitário, digamos assim, onde quem tem recurso, quem tem dinheiro, tem muito mais vantagem, muito mais incentivo em aplicar esse recurso no mercado financeiro, pelas taxas de lucros auferidas, que são muito altas, do que investir na produção e, portanto, não estaríamos criando um mecanismo de perpetuação dessa situação de precariedade do mercado de trabalho. A economia, por exemplo, não se desenvolve, o Brasil está com a economia estagnada, mesmo depois da crise, parecia que ela ia retomar e não decola, ela segue estagnada. Não seria essa uma razão de fundo, o tema da dívida, o tema do juro no Brasil? Ou eu estou simplificando as coisas? Para explicar, tem que simplificar. E tu não está errado no que tu está dizendo, né? Mas acho que a gente precisa voltar um pouquinho na história. Olha o que está acontecendo no país desde a edição do Plano Real. Né? Eu defendo que o nosso grande problema é a política econômica concebida no Plano Real. Porque aquela política econômica concebida para estabilizar a inflação, para controlar a inflação, ela trouxe junto também um grande processo de desindustrialização da nossa economia, né? A ponto de a gente ter como participação no PIB, ou seja, a riqueza gerada na economia, ela está a níveis daquilo que era lá em 1948, né? Ou seja, a nossa indústria está participando como participava lá no início do processo de industrialização. Então, houve um brutal processo de desindustrialização. A gente passou a ocupar na divisão internacional do trabalho uma posição semelhante à época do Brasil colônia, a ponto de alguns estudiosos falarem em reversão neocolonial na economia. Né? Ou seja, você basicamente exporta grão, minério. Né? Produtos manufaturados muito pouco. Né? E aí, quando você faz isso e desindustrializa, a base industrial é aquilo que tem de maior pujança numa economia e que pode, além de gerar o desenvolvimento econômico, gerar receita para o Estado. Né? Quando você retira isso, você vai solapando a nossa economia e solapando as receitas públicas. Né? Então, não é que daí o sucateamento do Estado, a crise fiscal, enfim. Né? A incapacidade de prestar segurança adequada, que é a tua área de atuação também, saúde, educação, etc, etc. Então, tudo fica muito mais complicado. Né? E o Plano Real foi uma alavanca essencial para esse processo, porque abriu a economia de forma desregulada, né? Ofereceu a nossa indústria de mão beijada para o capital estrangeiro. Ele entra aqui não para investir, mas para comprar. Então, ele não acrescenta nova base produtiva. E, do ponto de vista da contenção da inflação, se usa a política de juros, né? Que também não ajuda a movimentar a economia, porque juro alto, né, faz com que o investidor olhe para a possibilidade de ganho, né, entre a aplicação produtiva e a aplicação improdutiva, que é a do mercado financeiro. Com praticamente nenhum risco, ele vai ali, mais incentivo, em especial os da dívida pública. Claro. Né? A ponto de quando a gente abre as despesas da União, naquele gráfico em pizza da Auditoria Cidadã, que a gente trabalha muito, né? Você vai ver que do orçamento executado no ano passado, cerca de R$1 trilhão foi para pagar a dívida pública. Né? R$1 trilhão são juros da dívida interna. Isso. Se a câmera puder focar aqui, vai ficar bem fácil de mostrar. Essa parte amarela do gráfico é o que se gasta com a dívida. Essa parte colorida seria aquilo que atende aos interesses da coletividade. Saúde, educação, segurança, cultura, todo o resto. Essa parte aqui são chamadas despesas primárias. E essa aqui são as despesas financeiras. As despesas financeiras corresponderam a 40% do total das despesas da União. A Previdência, que se diz ser o maior problema, consumiu quase 25%. E o ajuste todo se faz nessa outra metade. Não se toca na metade dos juros da dívida. Não, jamais. Inclusive, a emenda do teto dos gastos que eu comentei libera isso aqui. Não tem teto para isso aqui. Só tem teto para todo o resto. De forma a fazer com que essa parte aqui aumente. É uma apropriação do orçamento público pelos interesses rentistas. Né? É disso que se trata. José, vamos fazer um pequeno intervalo aqui com a nossa frase de atitude. Voltamos depois para a reforma da Previdência. Quero continuar na discussão da reforma contigo, que é o nosso tema. Eu separei uma frase de Martin Luther King, e a frase é: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. O que essa frase te suscita? O que tu tens a dizer sobre ela? Puxa, ela tem toda a relação com a reforma da Previdência. Acho que não precisa nem fugir da reforma. Porque
Veja, a Denise Gentil, estava olhando aqui, foi publicado hoje um estudo que ela coordenou, procurando verificar o seguinte. Bom, aprovada a reforma, como é que fica a questão da aposentadoria das pessoas? O básico para o homem, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Como as pessoas não conseguem comprovar mais de 5 anos de contribuição, de 5 meses de contribuição por ano, veja, cada ano corresponde a apenas 5 meses de contribuição. Por conta do trabalho intermitente, demissões... A crise e tudo mais, né? Muita rotatividade, mão de obra e tal. O que acontece é o seguinte, o homem vai se aposentar com essa reforma, se passar como está, aos 77 anos. E são poucos os que estão em idade produtiva ainda aos 77, porque né, tem que ter uma condição de trabalho não muito agressiva, né, mais tranquila e tal. E, bom, isso não é uma aposentadoria, na verdade. Então, vão contribuir por mais tempo, né, para chegar num período de vida lá e não ter sequer uma sobrevida depois com qualidade, né, depois do período laboral. Então, eu quero te dizer que a frase do Martin Luther King tem toda a relação e não é um lugar simples em que está metida a injustiça, é um lugar essencial para a população brasileira. Claro. Né? Josué, se tu fosses perguntado assim sobre quais são os 2 ou 3 grandes problemas da reforma do governo, o que tu destacaria como... Se tu fosse deputado hoje, muda isso aqui, o que tu mudaria imediatamente? Não, acho que... Eu quero dizer que eu não começaria a discutir os problemas do país pela reforma da Previdência. Claro. Mas obrigado a fazê-lo. Tu acha que teria que fazer o quê? Que mudança poderia ser feita? Eu diria o seguinte, a gente tem que ajustar a Previdência para permitir que as pessoas se aposentem numa condição de vida melhor. Né? Então, é exatamente o contrário do que está posto aqui. Né? Porque quando você faz uma reforma como essa, cujo objetivo é aumentar o período de contribuição e diminuir o valor da aposentadoria lá no final, você retira recurso da economia. Ao fazer isso, aquela defesa da reforma de que ela vai ajudar a economia a crescer, vai melhorar a situação geral do país, não é verdadeira. Claro. É exatamente o contrário, porque quando ela enxuga recurso da economia, ela diminui a demanda agregada e, portanto, o empresário que vai olhar para a possibilidade de produzir alguma coisa e vender ali na frente, ele vai se retrair mais ainda. Né? Mas do ponto de vista, desculpa te interromper, mas do ponto de vista, por exemplo, das tão alegadas distorções, né? O governo tem apresentado muitas vezes a sua proposta como uma proposta de combate aos privilégios, né? O que a gente sabe que não é verdadeiro, grande parte da economia produzida vai ser produzida com o salário de quem ganha menos, né? Com os mais pobres. Regime geral de previdência. Mas isso não significa que não haja distorções em vigor hoje. Há distorções, nós sabemos que há problemas na previdência pública, há problemas que não são, que retratam inclusive injustiças do ponto de vista das aposentadoras. O que tu achas que poderia se mudar nessa faixa? Por exemplo, a tua opinião sobre a questão da aposentadoria dos militares, o tema da magistratura no Brasil, as vantagens que alguns setores têm, isso não deveria ser tocado, na tua opinião? Não, acho que sim. Né? Acho que a questão, por exemplo, do teto salarial tem que ser respeitada. Né? Quer dizer, você ficar criando verbas indenizatórias para extrapolar o teto, que é um pouco o que tem feito a magistratura, mas não só ela, né? Não é admissível. Mas, da mesma forma, os militares, né? Deixá-los de fora da reforma não faz sentido. Né? E são um setor que, do ponto de vista do déficit, na proporção... É bastante alto. É alto. Né? Quer dizer, em valores absolutos não é alto, mas em termos proporcionais porque contribuem menos, né? Aposentam mais cedo e tudo mais. Mas cada situação dessa precisa ser verificada de acordo com a natureza da atividade desempenhada. Né? Os professores, por exemplo, né, não dá para admitir que tenham que se aposentar aos 60 anos, os dois. Né? Mas você não acha que, por exemplo, é um tema assim que me angustia, eu estou te perguntar como um leigo, né? Eu sou um trabalhador intelectual, eu trabalho dentro de um gabinete com ar-condicionado, né? Eu tenho condições de trabalho que são privilegiadas em comparação com alguém que está na rua, por exemplo, levantando um prédio, erguendo tijolo. Mas eu acho que as pessoas que têm esse trabalho mais pesado,
pesado, mais danoso, inclusive, para a sua saúde, deveriam se aposentar antes, num tempo menor, né? E outros que têm um trabalho mais intelectual, mais protegido, talvez pudessem trabalhar muito mais. Eu me imagino perfeitamente bem trabalhando com 70 anos, com 75 anos, com 80 anos, se eu tiver sorte, né? Não, talvez consiga. Mas um trabalhador que passou a vida inteira carregando pedra, não, né? Talvez ele tivesse que se aposentar muito mais cedo, talvez com 20 anos de contribuição. Não te parece que isso é um tema que deveria ser objeto de debate e ninguém toca nisso, não se discute isso? Não, está se discutindo isso de forma assodada. Sim. Né? Sem os dados adequados. Veja, o governo declara sigilo dos dados, dos seus cálculos. Não apresenta. Sim. Né? No caso, por exemplo, que nos toca mais aqui no Estado, né? Há uma discussão do atual governo dizendo, olha, o que estamos pagando na Previdência vai crescer para o futuro, né? E, portanto, isso precisa ser enfrentado da forma que a União está colocando. É importante dizer o seguinte, o próprio governo apresenta, junto ao relatório de execução orçamentária do ano de 2018, né? São dados que estão lá, estão na internet, estão no próprio site do Tribunal de Contas, mostrando que pelos cálculos atuariais que ele tem, né, o nosso regime previdenciário no Estado é basicamente dividido em dois, o pessoal mais antigo e o pessoal mais novo, que já tem uma capitalização. Só que o detalhe, a capitalização é pública. Né? Então, ela está sob controle público. Vai para um fundo. Vai para um fundo público, gerenciado com a participação de servidores e do governo. Sim. Então, há todo um controle aí. O governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, pretende que isso seja... Individual. Individual, não, ela já é individual. Pretende que isso seja mandado para o mercado financeiro. Sim. Acaba com a previdência pública. Né? Mantém apenas o pilar básico, que é até os R$ 5.800 do teto do INSS. Então, o que está posto ali? Isso, né, essa parte da nossa Previdência, que é a capitalização já com conta individual e tudo mais, que é um filé, né, vai para o mercado financeiro. Sim. E foge do controle dos próprios beneficiários, não tem participação ali. Mas voltando, o regime antigo e o regime novo, que já é o capitalizado, já existe. Né? Sim. O capitalizado, pelos cálculos do governo, ele é superavitário, até 2067. 2067, veja. E o pessoal mais antigo, o custo, a chamada insuficiência financeira, porque esse pessoal novo não contribui mais para cá, é o chamado custo de transição, que o governo federal não apresenta na sua proposta. Sim. O custo de transição aqui começa a declinar já a partir do ano passado. Este ano ele já é menor do que o do ano passado. Sim. Então, se nada for feito, se nada for mexido aqui, a questão previdenciária está resolvida no Estado. Né? Então, há um terrorismo fiscal em torno da discussão do tema, como sempre, né? Todas as propostas que têm sido apresentadas para regressão de direitos têm se utilizado desse chamado terrorismo fiscal, né? Que conta meias verdades para a população, de forma a garantir a opinião pública favorável. Na tua opinião, então, existe ainda nessa discussão um déficit muito grande de transparência, como se os dados não fossem ainda, não tivessem sido auditados, tipo assim, não se parte de uma base comum, né, de dados. Deixa eu te dizer uma coisa, em relação ao Estado, os dados estão publicados. Sim. Basta as pessoas acessarem e lerem. Né? Então, aqui não há problema. Né? Na União, há muitos problemas, né? Porque quando você faz uma proposta como é a PEC 6, apresentada aí para alterar a Previdência, e não apresenta a sua base de cálculo, suas planilhas de cálculo, né? Você não tem como aferir se sequer aqueles 1 trilhão e 200 bilhões de reais que o governo está dizendo que vai economizar são reais. Né? E inclusive tem o seguinte, né? Quando se fala nisso, aqui no Estado, como está tendo um custo de transição entre um sistema e outro, na União também teria. E no Chile, que é
o paradigma da proposta do governo, esse custo foi de cerca de 139% do PIB. Para nós aqui seriam 9 trilhões. Esse dado o governo não abre, não diz, nem menciona. Quer dizer, é possível que o custo de transição acabe engolindo a economia planejada. Vai engolir toda a economia planejada. Uma pena que essa discussão não esteja mais posta publicamente, né, para se aprofundar, para que as pessoas pudessem tomar uma decisão mais consciente. Né, porque o que está por trás disso, na nossa avaliação, Rolim, inclusive o sindicato editou uma nota a respeito, é que se trata de transformar aquilo que hoje é um fundo público de 640 bilhões de reais, que é o que custou a Previdência no ano passado, num fundo de apropriação do capital financeiro. O sistema financeiro quer entrar, são eles que estão de olho. O Paulo Guedes é banqueiro, ele vem desse setor. Os bancos podem ser os grandes ganhadores desse processo. Com certeza, como foram no Chile. Como foram nos Os bancos ou alguma subsidiária criada especificamente para gerenciar o sistema, né? Que, aliás, cada vez que a gente estuda um pouco mais o que aconteceu no Chile, né, mais indignado você fica, porque você tinha ali 6 administradores de fundo de pensão que cobravam uma taxa de administração não sobre aquilo que ela administrava. Não, por exemplo, eu contribuo com 100 para a administradora e ela cobra um percentual não sobre esse 100, mas sobre todo o meu salário. Caramba. São temas como esse que, isso aqui daria outro de programa, conversa, né? Outro programa. O nosso tempo terminou, José, infelizmente, mas eu acho que foi muito importante ouvir a opinião do sindicato, saber das críticas que vocês têm, ainda que com essa brevidade. Vamos voltar ao tema oportunamente. Muito obrigado. Ficamos aqui, voltamos a nos encontrar na próxima semana. Muito obrigado.